Muito boa tarde, amados irmãos e amigos presentes e telespectadores. É para mim uma bênção muito grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês alguns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e ver em que tempo estamos vivendo no programa divino e poder compreender que coisas da parte de Deus Ele prometeu para cada um de nós para este tempo final. Para o qual quero ler em Filipenses capítulo 3, versículo 20 ao 21, onde diz: Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Mas a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Nosso tema para essa ocasião é o tempo para a transformação. Podem sentar, queiram ter a bondade. Através da Escritura, temos a promessa de uma ressurreição dos mortos em Cristo e uma transformação para nós os que vivemos para o tempo final, como nos diz o apóstolo São Paulo em sua carta de Tessalonicenses capítulo 4, 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 em diante, onde diz: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aqui temos a promessa para aqueles que estiverem vivos no tempo da segunda vinda de Cristo. Temos a promessa de uma transformação estando vivos. E para os mortos em Cristo, para aqueles que morreram, está a promessa de uma ressurreição em corpos imortais, para todos serem a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora, este tempo para a transformação dos nossos corpos é o tempo final, onde as 7 etapas ou eras da Igreja Gentia finalizaram e entramos à era da pedra angular, que é a era da segunda vinda de Cristo, a era da vinda do Filho do Homem, a era de uma nova dispensação, da dispensação do reino, onde se abre o programa divino correspondente ao chamado dos escolhidos de Deus do último dia, com a grande voz de trombeta, onde soa essa grande voz de trombeta e onde são chamados os escolhidos de Deus, como disse Jesus Cristo em São Mateus 24, versículo 31, e enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Agora é aqui na era da pedra angular, essa era perfeita e eterna, onde nós entramos à eternidade,
Porque essa era, a era da pedra angular, está representada no número 8, e o 8 representa infinito e eternidade. As 7 etapas ou eras da igreja gentia foram eras temporárias ou temporais, mas a era da pedra angular é uma era eterna para nós entrarmos à eternidade e assim obter nossa transformação neste tempo final. Agora, se alguém do nosso tempo partir e pertence aos escolhidos de Deus, não tem nenhum problema. Porque ressuscitará em um corpo eterno, quando os mortos em Cristo ressuscitarem. O precursor da segunda vinda de Cristo, falando na mensagem A Estatura de um Homem Perfeito, pregado em outubro, 14 de outubro de 1962, nos diz na página 4 dessa mensagem, diz: estamos nos aproximando dos 7 selos. Acabamos de estudar as 7 eras da igreja. E essa mensagem de ensino ajuda a preparar a todo aquele que é redimido pelo sangue do Senhor Jesus e que estará naquela era eterna da igreja e que estará naquela era da igreja, a era eterna da igreja, ao fim dos selos. Agora vejam vocês, a era eterna da igreja é a era da pedra angular. A era da pedra angular sempre está representada no dia 8º, e por isso é que o nosso Senhor Jesus Cristo morreu no dia 14, às 3 da tarde, no dia 14, que era sexta-feira, e em seguida ele, no dia 16, que era domingo pela manhã, no dia 16 pela manhã, domingo de manhã, ressuscitou pela manhã, que é a 4ª vigília, de 6 a 9 da manhã. Foi o dia 8º que o nosso Senhor ressuscitou e, vejam vocês, ressuscitou no dia 8º, que representa a eternidade, porque ressuscitou para nunca mais morrer. E agora, vejam vocês, ressuscitou em corpo glorificado, o seu corpo glorificado, e agora, vejam vocês como também, no dia número 50 dessas semanas que transcorriam desde o dia em que Jesus ressuscitou até o dia de Pentecoste, encontramos que o nosso amado Senhor Jesus Cristo ressuscitou no domingo, e depois contamos 7 semanas, que são 49 dias, desde o dia em que Jesus Cristo ressuscitou até o dia número 49, e em seguida chegava no dia 50, que era o dia de Pentecoste, porque 50 é Pentecoste, ou Pentecoste é 50. E foi no dia número 50 que Jesus Cristo enviou o seu Espírito Santo sobre 120 pessoas que se encontravam ali no aposento alto em Jerusalém. E ali nasceram de novo 120 pessoas nesse dia. E nasceram de novo, nasceram a vida eterna. E receberam um corpo teofânico eterno no dia de Pentecoste. Se contarmos os sábados que há, em 49 dias ou 7 semanas, em cada semana há um sábado, que é o dia 7º. E agora vejam, depois do último,
depois do último sábado, depois do último dia de festa, que era no dia número 49, em seguida veio no dia 50, que foi o dia de Pentecoste, onde receberam vida eterna, 120 pessoas ao receber o Espírito Santo. Eles não tinham nascido de novo enquanto estavam caminhando com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando Cristo morreu, ressuscitou e subiu ao céu, 50 dias depois da sua ressurreição, encontramos que enviou seu Espírito Santo e 120 pessoas receberam o novo nascimento e entraram assim à vida eterna, porque receberam um corpo teofânico eterno, um espírito teofânico eterno da parte de Deus. E desde o dia de Pentecoste em diante, estiveram nascendo de novo milhares ou milhões de pessoas no reino de Deus, no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Estiveram nascendo a vida eterna porque estiveram obtendo o novo nascimento depois de crer em Cristo como seu Salvador e lavar os seus pecados no sangue do Senhor Jesus Cristo. E vejam vocês como estas pessoas estiveram recebendo vida eterna, mesmo que os seus corpos físicos foram mortais, corruptíveis e temporários e tiveram que morrer ou dormir esses corpos. Mas essas pessoas estão vivas em corpos teofânicos da sexta dimensão lá no paraíso. E eles estiveram esperando pelo dia da redenção, ou seja, pelo dia do ano do jubileu, ou o ano do jubileu, onde serão redimidos os nossos corpos, ou seja, serão transformados e então teremos vida eterna também em nosso corpo físico. Teremos um corpo eterno, um corpo glorificado para viver por toda a eternidade. E agora, este corpo glorificado que Cristo prometeu para cada um de vocês e para mim e para os mortos em Cristo, os quais ressuscitarão em corpos eternos, é para o tempo em que a Igreja do Senhor Jesus Cristo passa do lugar santo ao lugar santíssimo neste templo espiritual de Cristo que é a sua Igreja. E, consequentemente, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, ao passar do lugar santo, que corresponde às 7 etapas ou eras da Igreja Gentia, passar do lugar santo ao lugar santíssimo, que é a era da pedra angular, passou ao dia de redenção, do qual São Paulo fala em Efésios capítulo 4, versículo 30, quando diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção, o dia em que os nossos corpos mortais serão redimidos, ou seja, transformados, e obteremos o corpo eterno. Agora vejam vocês, essa era da pedra angular é a era eterna da Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde a Igreja do Senhor Jesus Cristo chega à perfeição. E os membros do corpo místico de Cristo chegam à perfeição e são transformados neste último dia. Por isso é que Cristo nos chama neste último dia a subir a era da pedra angular, porque é a era eterna da Igreja do Senhor Jesus Cristo para todos nós entrar à eternidade recebendo um corpo eterno neste último dia. Agora, estão sendo chamados e juntados todos os escolhidos de Deus na era da pedra angular por meio da grande voz de trombeta ou trombeta final, que é a trombeta final ou sétima trombeta,
Como diz o precursor da segunda vinda de Cristo na mensagem, cisternas rompidas, diz, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta já soou, e essa última trombeta, como último selo, será a vinda do Senhor. Soará, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro. Só é um descanso até esse momento. Agora vejam vocês, essa sétima trombeta, que é a trombeta do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 11, versículo 15 em diante, onde é soada essa trombeta. Diz, vamos a ver, o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Aqui temos essa sétima trombeta, que é a que soa Moisés e Elias. Essa sétima trombeta, vejam vocês, é a trombeta dos ministérios de Moisés e Elias para este último dia, na mensagem dos selos, no livro dos selos, página 458 e 459, diz assim o precursor da segunda vinda de Cristo, diz: então, é entre o sexto e sétimo selo, quando ele chama esta gente, os quais foram mencionados por Jesus Cristo em Mateus 24, 31. Quando a trombeta soa, será a trombeta das duas testemunhas da era da graça para os judeus. Soa uma trombeta. Agora vejamos mais claro aqui em Mateus 24, 31. E enviará os seus anjos, não somente um, mas dois, com grande voz de trombeta, que é quando Deus fala, se ouve o som de trombeta. Sempre foi assim a voz de Deus, chamando à batalha. Deus está falando. Estes dois anjos vêm com o som da trombeta. E notem bem, mas nos dias da voz do sétimo anjo, soa a trombeta. Nos dias da voz do primeiro anjo, soou a trombeta. Nos dias da voz do segundo anjo, soou uma trombeta. E assim foi quando ele mandou a cada um. Ou seja, quando mandou cada anjo mensageiro em cada era, soou uma trombeta. Mas agora, vejam vocês, mas quando foram anunciados os selos, estavam todos juntos em uma grande cena divina para chamar um grupo de pessoas. E houve o som de uma só trombeta, e foram abertos 7 selos. Ele estava reunindo seus escolhidos judeus dos 4 ângulos da terra. Como vimos, ele falou dos 6 selos, mas não disse nada do 7º. Vemos em Mateus 24, 32 que Jesus entra falando em parábolas relacionadas ao tempo do chamamento dos judeus escolhidos. Por quê? Porque o 7º selo está ligado com o recolhimento dos escolhidos entre os gentios e o recolhimento dos escolhidos do povo hebreu. Por quê? A sétima trombeta, diz o precursor da segunda vinda de Cristo na página 35 da mensagem Cisternas Rompidas, diz: mas recordem que são só umas poucas horas de sono e descanso até que os encontremos. Ou seja, isso é para aqueles que partem. Vão descansar no paraíso e os seus corpos dormem no pó da terra, mas despertarão em um novo corpo. Diz, porque a trombeta de Deus, esta última trombeta, a sexta já soou, e essa última trombeta, como último selo, será a vinda
do Senhor. Soará, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro. Agora vejam o que é a sétima trombeta e o que é o sétimo selo. É a vinda do Senhor. E a vinda do Senhor soará, ou seja, será proclamada a segunda vinda de Cristo. E essa é a grande voz de trombeta revelando o mistério da segunda vinda de Cristo. Revelando o mistério da vinda de Cristo no último dia, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores. Vindo o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19, que é Jesus Cristo em Espírito Santo, diz, o precursor da segunda vinda de Cristo, na página 277 do livro dos selos, diz, pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, enquanto o seu espírito, o verdadeiro espírito de Cristo, entre em confrontação com o anticristo e ele chame os seus. Quem é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19? É o Espírito Santo. Esse é Jesus Cristo em Espírito Santo, mas agora vejamos no cumprimento de Apocalipse 19, no cumprimento da vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Vamos ver o que será o cumprimento da vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, versículo 11 ao 21. Mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Página 256 do livro dos selos. Agora podemos ver o que é o mistério da vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. E agora, de onde virá este cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19? Na mensagem, o único lugar provisto por Deus para adorar, diz o precursor da segunda vinda de Cristo, da seguinte maneira, e quero ler, falando com relação ao cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, diz. Ele diz que estava pensando, diz, agora, eu estava ficando velho e pensei, haverá outro avivamento? Verei outra época? E somente recordem, do ocidente virá um cavaleiro em um cavalo branco. Percorreremos este caminho novamente. Isso é correto. Diz, tão pronto quanto estivermos preparados. É uma promessa. E se é uma promessa, tem que estar na Bíblia. E essa promessa de um cavaleiro em um cavalo branco vindo está na Bíblia em Apocalipse capítulo 19, versículo 11 ao 21. É a vinda do Verbo, vindo em carne humana. O Verbo, a palavra vindo em um homem, o Verbo vindo encarnado em homem, e o Verbo quem é? O Verbo é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, vindo no último dia em carne humana, manifestado no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. Ele, 2000 anos atrás, veio manifestado em carne humana, num véu de carne chamado Jesus. E isso foi a vinda do anjo do pacto, a vinda do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o qual veio em carne humana como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo e pôr em expiação o seu corpo físico que nasceu da Virgem Maria, e assim pagar o preço da redenção. E agora, para o último dia, do meio de todos os escolhidos de Deus redimidos com sangue de Cristo, haverá um que estará no último dia, que será o anjo do Senhor Jesus Cristo. Do último dia da era da pedra angular, o anjo mensageiro da era da pedra angular e da dispensação do reino,
no qual Jesus Cristo em Espírito Santo, o anjo do pacto, o Verbo, estará manifestado em um homem, em carne humana, e esse será o anjo do Senhor Jesus Cristo, assim como esteve manifestado em carne humana, em cada anjo mensageiro de cada era, das 7 etapas da igreja gentia, mas esteve manifestado na porção correspondente a cada era. E para o último dia estará manifestado em seu anjo mensageiro na era da pedra angular, nessa era eterna, para o regresso à vida eterna com um corpo eterno de todos os escolhidos de Deus, de todos os filhos e filhas de Deus, de todos os atributos de Deus manifestados aqui na terra em carne humana, onde receberemos a transformação de nossos corpos, que é a adoção ou manifestação dos filhos e filhas de Deus para este tempo final, pela qual está clamando toda a criação, e nós também estamos clamando. No programa de redenção, os primeiros que recebem o regresso à vida eterna depois de Jesus Cristo ser ressuscitado, somos nós, neste último dia, na era da pedra angular, e os mortos em Cristo, que ressuscitarão em corpos eternos. E estaremos restaurados à vida eterna com o corpo eterno neste último dia. E se estará refletindo na igreja do Senhor Jesus Cristo na era da pedra angular, o que será também depois do reino milenial. O que será a eternidade lá para a raça humana, primeiro se reflete nos escolhidos de Deus, do corpo místico de Cristo, na era eterna da igreja de Jesus Cristo, que é a era da pedra angular. Agora podemos ver o porquê Cristo está chamando e juntando os seus escolhidos na era da pedra angular, porque essa é a era eterna da igreja do Senhor Jesus Cristo, é a era na qual para a qual Jesus Cristo chama os seus escolhidos para chegar à perfeição. Essa é uma era perfeita, a qual entra o corpo místico de Cristo, a igreja de Jesus Cristo, para todos chegarem à perfeição e regressar à eternidade com corpos eternos e perfeitos, porque é aí onde nós, como indivíduos, chegamos à perfeição ao sermos transformados e obter o corpo eterno. E agora, a igreja do Senhor Jesus Cristo teve 7 etapas, as 7 eras da igreja gentia, as quais foram temporárias, mas agora a igreja do Senhor Jesus Cristo entrou na era da pedra angular, que é uma era eterna, para estar diante da presença ou na presença de Jesus Cristo, manifestado no último dia, e obter as bênçãos de sua presença, assim como nas eras passadas os escolhidos de Deus obtiveram as bênçãos correspondentes ao lugar santo, agora a igreja do Senhor Jesus Cristo recebe as bênçãos correspondentes ao lugar santíssimo. Vejam vocês, o maná que estava no lugar santíssimo não se corrompia, podia permanecer ali para sempre, porque estava na presença de Deus, e os escolhidos de Deus, na presença de Deus, entram, assim, na era da pedra angular, à presença de Deus, para obter a transformação de nossos corpos, os que estamos vivos e os mortos em Cristo ressuscitarem em corpos eternos e viver por toda a eternidade com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. A era da pedra angular, que é a era 8ª, está representada no dia 8º, que é o dia domingo. Não há tal coisa como dia 8º, mas quando se fala do dia 8º, é o primeiro dia da semana que vem depois do último dia, depois do 7º dia, depois do dia sábado vem o domingo, e o domingo é o primeiro dia da semana, e é também mencionado como o 8º dia.
E no oitavo dia sempre há uma santa convocação. E nós estamos vivendo em uma santa convocação neste último dia. Estamos vivendo em uma santa convocação como se realizava uma santa convocação no tempo em que se efetuava o toque das trombetas e também o tempo ou festa dos tabernáculos. Encontramos que se realizava uma santa convocação. E agora, nós vivendo no tempo final, que é o maior tempo de todos. Vejam vocês, em Levítico capítulo 23, versículos 33 em diante diz: Disse o Senhor a Moisés: Dize aos filhos de Israel, aos 15 dias deste sétimo mês será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. A festa dos tabernáculos é a sétima festa das 7 festas que Deus deu ao povo hebreu e representa o 7º milênio e representa o reino milenial também. Ou seja, representa o 7º milênio onde se realizará o glorioso reino milenial de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Durante o milênio, ou reino milenial, nós estaremos vivendo sob a festa dos tabernáculos. E a festa dos tabernáculos, vejam vocês, representa o glorioso reino milenial e representa também a 7ª era da Igreja Gentia. Porque sempre o 7 está representando tanto o dia 7º, como está representando também a 7ª era da Igreja Gentia. E está representando também o glorioso reino milenial, que é o 7º milênio, ou é no 7º milênio. Agora, a festa das trombetas se realizava no 7º mês. E começava, vejam vocês, no dia 15 deste 7º mês será a festa solene dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ou seja, o 15, o primeiro dia, o 16, o segundo, o 17, o terceiro, o 18, o quarto, o 19, o quinto, o 20, o sexto e o 21, o sétimo, e em seguida o 22 era o 8º dia. E agora vejam vocês o que diz aqui. No primeiro dia haverá santa convocação, nenhum trabalho ou serviço fareis. Durante 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor, e no 8º dia tereis santa convocação, e apresentareis ofertas queimadas ao Senhor. É dia solene, nenhum trabalho servil fareis. Agora, vejam vocês como o dia 22 do mês 7º era um dia de santa convocação. Isso era ao final da festa dos tabernáculos, o qual nos fala do 8º dia, como era, que a era da pedra angular, onde a santa convocação e onde Deus chama com grande voz de trombeta, ou trombeta final, a todos os seus escolhidos e os junta aqui nessa santa convocação, a qual é para todos os que estamos vivos sermos transformados e os mortos em Cristo serem ressuscitados. E esse 8º dia nos fala também
da eternidade, que será depois do reino milenial. Depois do reino milenial, que está sob a trombeta ou festa dos tabernáculos, depois da festa dos tabernáculos atualizada no glorioso reino milenial. Passaremos à eternidade. Mas vejam, antes de todos entrarem à eternidade, ou seja, a raça humana que entrará à eternidade, está o juízo do trono branco. E antes disso, há uma rebelião por parte do diabo contra Deus e a cidade de Deus, a Jerusalém terrena, onde estará o glorioso reino de Cristo, desde onde o reino de Cristo estará sendo operado, ou desde onde governará Cristo sentado no trono de Davi lá em Jerusalém. E agora vejam vocês, tudo isso está tipificado também depois da etapa da era de Laodiceia. A sétima era está representada na festa dos tabernáculos. E agora, vejam vocês, ao final da era de Laodiceia, chegamos à era da pedra angular, que é a era do trono do Senhor Jesus Cristo, e Cristo se senta em seu trono, em sua igreja e da sua igreja, para assim ele julgar, porque se senta como Rei dos reis e Senhor dos senhores, e leão da tribo de Judá, e juiz de toda a terra. E ele fará o juízo que corresponde a este tempo final. E agora, o que está assinalado para o juízo do trono branco é refletido na era da pedra angular, onde Cristo se senta sobre o seu trono, e Cristo sentado sobre o seu trono estará julgando conforme a lei divina. E estarão se realizando as coisas que estão assinaladas para acontecer no último dia. E Cristo sobre seu trono julgará e dirá quais nações entrarão ao glorioso reino milenial e quais nações não entrarão ao glorioso reino milenial. Cristo disse que a vinda do Filho do Homem seria como nos dias de Noé. E agora, vivendo como nos dias de Noé, vejam vocês, Deus julgou na sua vinda lá, no tempo de Abraão e de Ló, e julgou Sodoma e Gomorra, e julgou que Sodoma e Gomorra não podiam continuar existindo, não podiam continuar. E Deus julgará quais nações não poderão continuar existindo no reino milenial de Cristo. Ele julgará e dirá o juízo divino que virá sobre essas nações para deixarem de existir. Como Sodoma e Gomorra deixaram de existir. Agora, vejam vocês, estamos no tempo
como nos dias de Noé. E estamos no tempo como nos dias de Ló. E como nos dias de Abraão, naquele tempo, houve um profeta dispensacional ali presente, e esteve Elohim manifestado ali no meio de Abraão e sua família, comendo com Abraão, porque isso dá testemunho da vinda do Filho do Homem para o último dia em carne humana. Primeiramente, em misericórdia, diz o precursor da segunda vinda de Cristo, o qual vimos manifestado sob o ministério do precursor da segunda vinda de Cristo. E diz o precursor da segunda vinda de Cristo, agora, ele veio em misericórdia. O Filho do Homem veio em misericórdia. Riram dele, zombaram dele. A próxima vez que virá, virá em juízo. E a próxima vez é a próxima manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo, depois da manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo, no precursor da segunda vinda de Cristo. Em seguida, virá outra manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo na era da pedra angular. Essa manifestação é a que se entrelaça com a manifestação de misericórdia. E começa essa manifestação em misericórdia e em seguida se torna em juízo conforme a palavra de Deus. E quando se tornar em juízo será quando Jesus Cristo Cordeiro e sumo sacerdote saia do trono de intercessão ou assento de misericórdia lá no céu, do templo que está no céu. E quando isso acontecer, já essa manifestação de Jesus Cristo, o Filho do Homem, através de seu anjo mensageiro, se tornará de misericórdia a juízo, se tornará a juízo, porque estará transmitindo, revelando o juízo divino que estará saindo do trono de Deus. Até que chegue este momento, através dessa manifestação de Jesus Cristo e Espírito Santo através de seu anjo mensageiro, é revelada à Igreja do Senhor Jesus Cristo a misericórdia que ainda está sendo manifestada desde o trono de Deus no céu para com cada um de nós neste último dia. Portanto, estejam preparados com seus pecados confessados a Jesus Cristo, lavados dos seus pecados no sangue de Cristo, arrumando suas vidas diante de Deus, que esse momento em que Cristo sair do trono de intercessão não nos tome, porque depois que ele sair do trono de intercessão daí em diante, quem estiver sujo, suje-se mais ou não poderá ser limpo, porque o sangue de Cristo não estará no assento de misericórdia. E então, a pessoa terá que se ater ao juízo divino. Mas quem estiver limpo, quando isso ocorrer, permanecerá limpo para toda a eternidade. Por quê? Porque seremos transformados e já nunca mais cometeremos erros. Assim que, amados amigos presentes e telespectadores, aproveitem este tempo onde a misericórdia está sendo manifestada por última vez. É na era da pedra angular, sob o ministério de Jesus Cristo, Filho do Homem, através de seu anjo mensageiro, que a misericórdia de Deus é manifestada por última vez na era da pedra angular, no chamado da grande voz de trombeta ou trombeta final,
para todos os escolhidos de Deus, dentre os gentios primeiramente e depois do povo hebreu. E essa trombeta final, a grande voz de trombeta aqui, é a sétima trombeta, assim como a sétima trombeta, o sétimo selo, é a mesma coisa, é a segunda vinda de Cristo, sendo revelada neste último dia por Jesus Cristo e Espírito Santo através de seu anjo mensageiro, revelando Cristo por meio de seu anjo mensageiro o mistério da sua segunda vinda, o mistério da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. Mistério que ninguém conhecia neste planeta Terra, mas que seria revelado à igreja do Senhor Jesus Cristo para que não passe desapercebido por alto a segunda vinda de Cristo. E o que será a segunda vinda de Cristo? Será a vinda do anjo do pacto, a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, versículo 11 ao 21, que é a vinda do verbo, a vinda da palavra encarnada em um homem deste tempo final, que será o anjo do Senhor Jesus Cristo. Mas com tudo isso, o anjo do Senhor Jesus Cristo não será o Senhor Jesus Cristo. O anjo do Senhor Jesus Cristo é o profeta da dispensação do reino, com a mensagem do evangelho do reino revelando o mistério da segunda vinda de Cristo. E é também o anjo mensageiro da era da pedra angular enviado por Cristo para dar testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer. Acontecer em breve para que assim não percamos a bênção da segunda vinda de Cristo, onde os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós, os que vivemos, seremos transformados. Quando tiver soado a grande voz de trombeta ou trombeta final, que é a voz de Cristo, nos falando por meio do seu anjo mensageiro no último dia, ou seja, no sétimo milênio. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10 ao 11, João disse que foi ao dia do Senhor. Diz: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? Nosso amado Senhor Jesus Cristo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor. Ele é o Alfa e o Ômega. Por isso, no Antigo Testamento, o anjo do pacto disse que ele é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E em seguida, no Novo Testamento, Cristo disse que ele é o Alfa e o Ômega, porque Cristo e o anjo do pacto são a mesma pessoa. Mas no Novo Testamento, o anjo do pacto se fez carne e habitou no meio dos seres humanos em um corpo chamado Jesus, através do qual realizou a obra de redenção na cruz do Calvário e se efetuou ali, se efetuou a expiação de nossos pecados. E agora, vejam vocês, como este anjo do pacto, que é o mesmo Senhor Jesus Cristo em seu corpo teofânico para o último dia, estará vindo novamente em carne humana. Quem é o que vem? O anjo do pacto, o anjo do Senhor, que é o Verbo, o qual se fez carne 2000 anos atrás, e para esse último dia ele tomará um véu de carne redimido com o sangue de Cristo, e esse instrumento, esse homem, no qual ele estará manifestado, será um homem redimido pelo sangue de Cristo, chamado o anjo do Senhor Jesus Cristo, através do qual Cristo em Espírito Santo estará manifestado no último dia, na era da pedra angular, nos revelando todas essas coisas e soando essa trombeta final, ou grande voz de trombeta, porque é a voz de Cristo, do anjo do pacto,
por meio do seu anjo mensageiro, no último dia, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer e nos revelando o mistério do sétimo selo, que é o mistério da segunda vinda de Cristo, da vinda do anjo do pacto no último dia. Agora, o anjo do Senhor Jesus Cristo não é o Senhor Jesus Cristo. Ele somente é o instrumento do Senhor Jesus Cristo para esse último dia, para Jesus Cristo estar manifestado no seu anjo mensageiro neste último dia. Por isso é que diz em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, sobe aqui. E mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E em seguida, em Apocalipse 22, versículo 6 diz: E disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo. A quem enviou? Ao seu anjo. Para o quê? Enviou o seu anjo? Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Para que o envia? Para mostrar ou manifestar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, porque no anjo do Senhor Jesus Cristo vem, Jesus Cristo e Espírito Santo, anjo do pacto manifestado, nos falando com essa grande voz de trombeta, o trombeta final, e nos revelando por meio de seu anjo todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. E assim chamando e juntando os seus escolhidos dentre os gentios, no corpo místico de Cristo na era da pedra angular, nessa era eterna, para serem preparados e serem transformados neste tempo final. E, em seguida, também chamar e juntar os escolhidos do povo hebreu, que são 144 mil hebreus. Mas antes, corresponde aos escolhidos entre os gentios, para que se complete assim o número dos escolhidos da igreja do Senhor Jesus Cristo. E Cristo possa sair do trono de intercessão, do assento de misericórdia lá no céu, no lugar santíssimo que está lá no céu, no templo de Deus celestial. Agora vimos onde nos encontramos neste tempo final. Nos encontramos na era da pedra angular, onde Cristo, por meio do seu anjo mensageiro, está nos falando com essa grande voz de trombeta e está nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Vimos o tempo para a transformação. O tempo para a transformação é a era da pedra angular. Essa é a era para a transformação dos nossos corpos e para a ressurreição dos mortos em Cristo, porque essa é a era eterna da Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde soa a trombeta final, ou sétima trombeta de Apocalipse capítulo 11, versículo 15, que é o mesmo que o sétimo selo, a segunda vinda de Cristo. E assim é revelado este mistério a todos os escolhidos de Deus neste último dia. E com a revelação deste mistério, os escolhidos são chamados e juntados e obtêm assim a revelação, a fé, para serem transformados e raptados neste último dia, assim como com a revelação da primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus, em sua obra de redenção lá na cruz do Calvário, obtivemos a fé para receber uma transformação interior e assim receber um corpo novo, interior, que é o corpo teofânico. Agora, para receber um novo corpo exterior, o corpo eterno,
A segunda vinda de Cristo é o que nos dará essa fé, essa revelação, esse conhecimento para ser transformados e raptados e obtermos o corpo eterno neste último dia, na era da pedra angular, que é a era eterna para a transformação de nossos corpos. Estamos no tempo para a transformação de nossos corpos, estamos no último dia, o sétimo milênio, e estamos também na era eterna da Igreja de Jesus Cristo, que é a era da pedra angular. Estamos no tempo para a transformação de nossos corpos. A Igreja também, como corpo místico, como igreja, na era da pedra angular, receberia o quê? Uma transformação, uma mudança. E passaria de uma dispensação a outra dispensação. Passaria da dispensação da graça à dispensação do reino. Passaria da mensagem da primeira vinda de Cristo à mensagem da segunda vinda de Cristo. E assim passaria a uma nova dispensação. E manteria também a mensagem da primeira vinda de Cristo, que é o que nos trouxe a bênção do novo nascimento para cada um de nós. E Ele, com o sacrifício realizado na cruz do Calvário, pagou o preço da nossa redenção. E neste tempo, Ele realiza a obra de reclamação de tudo que Ele redimiu com seu sangue precioso. Ele está chamando e juntando seus últimos escolhidos na era da pedra angular para completar o número dos seus escolhidos. E em seguida os mortos em Cristo serem ressuscitados em corpos eternos e nós, os que vivemos, sermos transformados. Perseveremos, servindo a Cristo na era da pedra angular e dispensação do reino, servindo com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, trabalhando em sua obra e vivendo vidas justas e agradáveis diante de Deus. Arrumem suas vidas diante de Deus, se tiverem algum problema diante de Deus, para que quando chegar o momento em que os mortos em Cristo ressuscitarem, vocês os vejam e sejam transformados e obtenham o corpo eterno também. Todos os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que vivemos neste tempo final, seremos transformados. Todos os membros do corpo místico de Cristo e da era da pedra angular serão transformados neste tempo final. E os das eras passadas serão ressuscitados em corpos eternos. E assim é como obteremos a imortalidade neste tempo final, que é o tempo para a transformação. Agora, em que ano destes anos do calendário terreno que se usa atualmente será a ressurreição dos mortos e a transformação de nós que vivemos? Não sabemos. Só sabemos que é na era da pedra angular, que é a era eterna da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse é o ciclo ou a era onde seremos transformados e os mortos em Cristo serão ressuscitados. Por isso é que estamos sendo convocados nesta santa convocação para ser transformados neste tempo no qual nós estamos vivendo. Este é o tempo para a transformação. Quando se completar o número dos escolhidos de Deus no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Agora vocês podem ver por quê. Tenho que estar viajando com Miguel por diferentes países, levando a mensagem da era da pedra angular
para que assim se complete o número dos escolhidos de Deus. E também todas as congregações levando a mensagem por praças, por parques e por todos os lugares, para que chegue a mensagem à alma de todos os escolhidos de Deus que faltam por chegar, para que se complete assim o número dos escolhidos de Deus. Em Porto Rico, ainda há escolhidos que têm que vir. E com o trabalho que vocês estão fazendo, levando a mensagem em folhetos, em vídeos e nas diferentes formas, eles escutarão a voz. E se for necessário que eu vá pessoalmente, também irei pessoalmente em atividades como nos diferentes países da América Latina, porque isto é, buscando os escolhidos de Deus, chamando-os e juntando-os na era eterna da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque chegamos ao tempo para a transformação de nossos corpos. Este é o tempo para a transformação de nossos corpos na era da pedra angular. Por isso é que estamos esperando a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. Não dizemos que será para uma geração vindoura, mas para nós. Essa promessa é para esta geração que está vivendo, de filhos e filhas de Deus, na era da pedra angular, no tempo de e para nossa transformação. Este é o tempo para a transformação. O tempo para a transformação. Vimos qual é o tempo para a transformação. E nós estamos sendo preparados para essa transformação. E eu digo que vem em breve, porque eu a necessito. E quais de vocês necessitam essa transformação? Todos vocês também necessitam, para todos receberem o corpo eterno que Ele prometeu para nós neste último dia. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, e em breve todos sejamos transformados neste último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado pela vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes e telespectadores. E já estarei viajando por diferentes países, nações, em busca dos escolhidos de Deus. Como também aqui vocês ficarão trabalhando na obra do Senhor, alimentando suas almas, sendo preparados para essa transformação e também buscando os escolhidos que faltam por chegar. Por chegar à era da pedra angular, para serem preparados para a transformação de nossos corpos. Assim que, orem muito por mim, e eu estarei orando também por vocês, para que Deus os abençoe grandemente e os encha do conhecimento de todo o seu programa e os prepare para, em breve, todos sermos transformados, porque estamos no tempo para a transformação. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e continuem passando um dia ou uma tarde cheia das bênçãos de nosso amado Senhor Jesus Cristo. E recordem, em breve seremos transformados. Como sabemos?
pela palavra de Deus correspondente à era da pedra angular, a este último dia. Pela palavra, a mensagem da grande voz de trombeta, sabemos que seremos transformados. E onde estão os que serão transformados? Aqui estamos. Há um povo que sabe e crê que vai ser transformado. E esses somos nós aqui e também em diferentes países da América Latina e do Caribe. Há pessoas que leram a Bíblia e quando leem sobre a transformação dizem: não, isso ainda é para muitos séculos ou milênios mais adiante. Pois essa pessoa não poderá ser transformada porque não crê que é para este tempo e que é para ele. Mas aqui tem pessoas que cremos com toda a nossa alma. E seremos transformados conforme a promessa de Deus. É uma promessa divina, a qual cumprirá neste tempo, porque este é o tempo para a transformação. Bom, que Deus os abençoe, que Deus os guarde e em frente servindo nosso Senhor Jesus Cristo, estejam preparados para esse glorioso momento. Eu não sei onde eu me encontrarei quando eu for transformado. Talvez viajando ou talvez aqui com vocês em Porto Rico. Assim que eu não sei. Mas quando chegar o momento, onde quer que eu me encontre, aí serei transformado. E quem mais serão transformados? Todos nós seremos transformados. Vocês aqui e os que estão em diferentes países da América Latina que receberam a palavra de Deus, a mensagem da grande voz de trombeta ou trombeta final. Porque estamos no tempo para a transformação. Bom, que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde e recordem, estejam preparados com suas vidas consagradas ao nosso amado Senhor Jesus Cristo, separados do mal, servindo ao nosso amado Senhor Jesus Cristo com todo seu coração. Assim que Deus os abençoe, Deus os guarde e estejam preparados, porque eu quero ver todos vestidos do novo corpo, como Cristo prometeu para cada um de vocês e para mim também. Que Deus abençoe e guarde a todos.